Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Gonçalves, sou professor, escritor e também contador de histórias. E é isso que eu vou fazer aqui hoje, contar uma história para vocês. Uma história sobre o Anansi, o Homem-Aranha. O Anansi tem várias histórias e a história que eu trago hoje se chama Por que Anansi Vive no Teto? Há muito tempo, lá na África, onde o Anansi vivia, aconteceu uma grande seca. As chuvas sumiram e quando viam, eram tão fraquinhas e não dava para molhar as plantações. As pessoas começaram a perder suas plantações e o pouco que tinham, elas tinham que separar todos os dias, para todos os dias comer um pouquinho, para aquela comida poder durar. E o Anansi era um fazendeiro, e a fazenda dele, mesmo com a seca, foi uma das fazendas que ainda conseguiu produzir mais coisas na região. Deu para ele sustentar a família dele, deu para ele guardar e deu para ele vender. Mas mesmo assim, eles também mantiveram as regras. Todos os dias, cada pessoa deveria comer só um pouquinho de comida, a mesma quantidade para todo mundo, para que aquela comida pudesse durar, né? Só que começou a acontecer uma coisa muito estranha. Todas as segundas de manhã, quando o Anansi e os 3 filhos chegavam na fazenda dele, eles começavam a perceber que tinha algo estranho ali. Eles viam restos de fogueira e foram até o lugar onde eles guardavam as comidas e viam que estava faltando comida. Iam até a plantação e viam que estava faltando coisa nas plantações. Eles ficaram com tanta raiva. Então, eles decidiram montar guarda lá na fazenda na noite de domingo para segunda. E lá foram Anansi e os seus 3 filhos montar guarda. O tempo foi passando. Ora vai, ora vem. Ora vai, ora vem. E nada desse ladrão de comida aparecer. Na segunda-feira, estavam todos exaustos, porque ninguém conseguiu dormir. E o Anansi falou para os filhos: olha só, ninguém conta comigo para mais nada, para caçar ladrão, para ficar esperando o ladrão, porque eu não vou perder mais nenhuma noite de sono. E além do mais, pode ser um dos gnomos da floresta. E vocês sabem que eles são bem perigosos. E os filhos começaram a falar para ele: que nada, pai, que nada. Esse é um ladrão e nós vamos descobrir quem é esse ladrão. Mesmo que o senhor não queira, nós vamos descobrir uma maneira. E lá foram eles para casa descansar e eles nem ficaram na fazenda para trabalhar naquela segunda-feira. E aí a semana foi passando e os 3 filhos de Anansi decidiram criar uma outra maneira de descobrir esse ladrão. Eles tiveram a ideia de criar um boneco de piche. Então, quando o ladrão aparecesse, se ele tocasse no boneco, o que ia acontecer? Ele ia ficar colado naquele boneco. Então, eles criaram esse boneco de piche sem contar para ninguém. E foram lá para a fazenda no domingo. Nesse mesmo domingo, o Anansi, como em todos os domingos, colocou a sua roupa de visitar os amigos e saiu para visitar os seus amigos. E os seus filhos foram lá para a fazenda. Colocaram o boneco de piche e foi anoitecendo, até que não se conseguia ouvir nada além do silêncio. Só que começaram a surgir barulhos de passos. Eram passos. Era o ladrão de comida. Só que como estava muito escuro, não dava pra gente descobrir quem era, né? E esses passos continuaram, até que esse ladrão de comida viu uma sombra lá no fundo, que era o boneco de piche, e começou a perguntar: quem é você?
E nada dessa pessoa responder, que nós aqui sabemos que era o boneco de piche. Quem é você? Ou você fala, ou eu vou aí lhe dar uma surra. E nada lhe respondeu. Então, o ladrão de comida foi andando, até que se aproximou do boneco de piche e ficou olhando. Quem é você? E não recebeu resposta. Então, o ladrão de comida deu um tapa no boneco. E o que aconteceu? A sua mão ficou agarrada. E ele começou a gritar: me solta, não vou lhe dar outra bofetada. E nada do boneco soltar, mas na verdade ele estava colado. Então ele deu outro tapa. E ele ficou com as duas mãos coladas e ficou tentando se soltar, até que ele deu um chute e ficou com a perna colada. Deu outro chute e ficou com a perna colada. E lá ficou ele rolando pelo chão, tentando se soltar e nada. Na segunda-feira, enquanto ainda era de madrugada, os filhos de Anansi decidiram ir até a fazenda para descobrir se eles conseguiram pegar o ladrão. Foram andando e viram uma figura toda embolada com o boneco. Oba, nós conseguimos! O nosso pai vai ficar feliz quando descobrir quem é o ladrão. Eles foram andando, até que chegaram bem perto e descobriram quem era o ladrão. O próprio pai, o próprio Anansi, que não conseguia comer apenas aquela pouca quantidade de comida e ia todos os domingos para a fazenda para comer comida a mais que a sua família. Os filhos não falaram nada, ele também não falou nada. Eles tentaram tirar o pai que estava colado naquele boneco de piche e não conseguia, e puxava e não conseguia, até que eles tiveram a única alternativa: cortar toda a roupa que estava colada. E foram levando o pai para casa, que estava completamente nu. Gente, o Anansi estava com tanta vergonha, só que ele deu sorte. E na verdade, achava que tinha dado sorte, que era de madrugada e que não apareceria ninguém. Só que os trabalhadores da vila começaram a acordar, as crianças também. E quando Anansi estava andando no meio da rua, se cobrindo todo, as crianças viram Anansi, os adultos viram Anansi. Aquele não é o Anansi? Ele está com as roupas todas rasgadas. E as crianças olhavam. Aquele não é Anansi? Ele está quase nu. E começaram a ir atrás do Anansi, cantando, implicando com ele. E o Anansi, com tanta vergonha, não falava nada. Foi correndo, até que chegou em casa, bateu a porta. E com tanta vergonha, o Anansi foi subindo pelas paredes, subindo. E lá ficou, para se esconder de tanta vergonha.